Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra a Eunice Berdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se entende por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Este tema faz parte do Sermão do Monte, uma das mais belas passagens que se encontra no Evangelho. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos remete a uma reflexão sobre este tema. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho do abismo, e do homem que sobe e conduz os homens sobre as escarpas lacerantes até o seio de Deus. Galgar, subir a montanha, pode significar vencer os obstáculos que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar os empecilhos e refazer o caminho, alongar as mãos em direção aos que ficaram na retaguarda, descer sem decair, subir sem abandonar a baixada, descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer, mas o poema que ali foi apresentado jamais foi ou será ouvido em qualquer época. Mahatma Gandhi, o inesquecível líder hindu, dizia que o Sermão do Monte é a mais bela página deixada à humanidade, mesmo que se perdessem todos os livros sagrados das religiões
ele por si só preservaria o patrimônio espiritual dos homens. Emmanuel afirma que o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Nele estão condensadas as propostas de transformação e renovação espiritual de todo o planeta. Neste sermão, Jesus declara toda a sua ação de iluminar as consciências. O Sermão do Monte foi um momento sublime quando Jesus pregava nas redondezas de Cafarnaum. Ele pronunciou aí as 8 bem-aventuranças, cujas regras são as leis morais para reger a humanidade cristã. Hoje vamos nos ater a uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiramente, é necessário compreender o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. Não podemos confundir e dizer que ser pobre materialmente é uma bênção dos céus, uma bênção de Deus. O Mestre não se referiu em momento algum à condição econômica. O que disse nada tem a ver com a riqueza ou a pobreza material. Pobres de espírito são as pessoas que não trazem o orgulho dentro de si, não querem ser o centro das atenções, não buscam o seu destaque individual, mas trabalham para a coletividade, buscam conhecimento, a riqueza interior, cultivam a humanidade e por isso o reino dos céus será para elas. O reino dos céus não se refere a um local nem no plano da matéria densa, nem nas regiões espirituais, mas é um estado de espírito que pode ser conquistado a partir de agora, nesta vida. Este estado abrange a paz, a felicidade interior, alcançados com a aplicação dos ensinamentos de Jesus e no nosso dia a dia e com um aprendizado contínuo. Conta-se que certa feita Gandhi caminhava pela Índia e um soldado inglês o vê andando pela calçada. Dele se aproxima e, sem nenhum motivo, o esmurra, jogando-o ao chão. Gandhi cai, levanta-se e não reage. O soldado repete o ato por mais 2 vezes e Gandhi cai, levanta e continua não reagindo. O soldado, intrigado pelo seu comportamento, pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi aponta para a corrente que o soldado trazia no pescoço e responde: quem me ensinou a ser assim é este homem que se encontra nesse crucifixo que você carrega no pescoço. O magnetismo de Gandhi era tão grandioso que o soldado se pôs a chorar, pois se deu conta que a referência de paz de Gandhi era Jesus, o Cristo. E ele, que se dizia cristão, seguidor do Cristo, agia de modo tão arbitrário e violento. Com esta passagem, percebemos que Gandhi trazia em sua identidade a paz e a humildade. Era um exemplo de um pobre de espírito. A humildade é considerada indispensável para alcançar o reino de Deus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade, como já dissemos, não pode ser avaliada do ponto de vista material. Ela é uma virtude essencialmente espiritual e faz parte da identidade da pessoa. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz: humildade não é servidão, é sobretudo
independência e liberdade, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar pela frente, é olvidar todo o mal, é recomeçar alegremente a tarefa de amor a cada dia. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos dos bens do reino dos céus, mas são ricos de revolta, paixão e mágoa, e ainda carregam a alma endurecida, orgulhosa, repudiam os ensinamentos de Jesus e se fecha numa fé que obscurece seus pensamentos e sentimentos e os afastam da verdade. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria que garante ao homem a felicidade prometida por Jesus. Assim vimos que não deter bens materiais em absoluto significa que as portas dos céus lhe sejam abertas. Da mesma forma, não se podem afirmar que essas portas permaneçam cerradas para os que detêm a riqueza. O dinheiro, a riqueza, é neutra, tanto pode ser utilizada para o bem como para o mal. O que importa é o uso que fazemos dessa riqueza, porque, mais uma vez, afirmamos, pobres de espíritos são os simples, os nobres, os que observam e vivem as leis divinas. Estudam com humildade, pois sabem que o conhecimento é necessário, pois os permitem alargar as consciências e os horizontes, reconhecem o quanto ainda não sabem, percebem suas limitações e procuram vencê-las. Todos temos aspirações e queremos e empregamos esforços no sentido de concretizar os nossos desejos, estabilidade financeira, sucesso na profissão, conforto, casa, automóvel, família estruturada, filhos, enfim, ser feliz. Estes são os temas que constituem nossas motivações, mas frequentemente e infelizmente, o que deveria fazer parte de nossa vida se transforma em finalidade desta, nos tornando escravos desses desejos e nos tornando, consequentemente, infelizes. O homem humilde também alimenta aspirações, afinal, elas representam a mola propulsora do progresso. Mas a diferença é que eles não se escravizam, reconhecendo que o mais importante é saber definir as suas prioridades, é aceitar os desígnios de Deus sem acomodação. O progresso é lei natural em todos os mundos, é inexorável em toda a criação de Deus. O espírito progride pela vontade ou sem ela, pelo amor ou pela dor. A evolução não tem barreiras. As mudanças são constantes em todos os estágios da vida. Precisamos trabalhar em nós os princípios do verdadeiro amor. E quem vai nos oferecer esses princípios? Nós, espíritas, temos, através do espiritismo, conceitos de luz capazes de nos despertar para as bênçãos desse amor. Basta buscá-los. Procuremos Jesus e neles nos inspiremos, e assim abriremos caminho para aqueles que vêm na retaguarda. Não fiquemos preocupados apenas em identificar os nossos desvios do passado, pois mais importante é que definamos o rumo do presente, na procura de um caminho que nos conduzirá à sonhada e verdadeira estabilidade interior. Esta senda redentora que tanto procuramos
se encontram nas bem-aventuranças deixadas por Jesus. Para concluir, vou deixar uma poesia de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ninguém é inútil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Para atender nossos mandatos de trabalho, atentemos em lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar à distância, contudo, para isto, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores exigem fios de condução e os fios recorrem às tomadas de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a lâmpada que se forma de componentes diversos. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil e nem incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários cargo diretivo, tribuna brilhante, nem fortuna de milhões. Basta que estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio e o prazer de servir. Assim, meus irmãos, poderemos ser, no futuro bem próximo, os pobres de espírito e conquistar o reino dos céus em nossos corações. Muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso,
que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor,
que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, nestes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis, suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância e por nós mesmos, por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.